O Brasil está sofrendo nesse momento, como vocês sabem, um ataque em várias frontes, né? Nós estamos vendo aí o escândalo do sistema de uma organização criminosa criada dentro da nossa Suprema Corte, dentro do nosso judiciário para perseguir pessoas, exatamente como se faz em ditaduras. Tudo isso a mando do Alexandre de Moraes. Nós temos essa invasão da cultura, a volta do financiamento da lacrosfera, a custo do nosso dinheiro, pagadores de impostos. Nós temos aí as queimadas da Amazônia, as mortes dos indígenas, a dengue voltando a matar, recordes de morte em dengue, o aumento do feminicídio, desmatamento aumentando em todas as áreas florestais do Brasil. Mas tem uma coisa que, devido a essa quantidade de escândalos, de absurdos que a gente testemunha todos os dias quando a gente abre a internet, tem uma coisa que está acontecendo de forma gradual, mas é a pior e a mais grave de todas. Vocês sabem que agora o Brasil é o país com o maior imposto do mundo. E o Haddad, ele colocou tantos impostos, são tantos novos tributos, tanto imposto para sustentar esse Estado, que a gente bateu um recorde. Mais um dos recordes, né? Que é esse aqui, ó. A arrecadação federal atinge recorde para julho de 231 bilhões. Registrou o maior valor para o mês em 29 anos, quando iniciou a série histórica. O crescimento foi de 9,55% em termos reais ante julho de 2023. São 231 bilhões. Isso é um recorde de arrecadação, tá? O que é arrecadação, para você entender? É o nosso dinheiro. Então, quando fala que o governo está arrecadando muito, quer dizer que o nosso dinheiro está indo para o governo. Dinheiro que você trabalhou, do seu salário, quando você compra comida para sua família, quando você paga um plano de saúde, quando você compra gasolina, quando você compra um carro, quando você compra uma roupa. Tudo isso tem uma parcelinha desse dinheiro que cai lá na conta do governo. Mas a arrecadação aumentou, não é porque as pessoas estão gastando mais. A arrecadação aumentou porque o tributo aumentou, diferente do governo Bolsonaro. Quando a arrecadação aumentava, com a redução dos juros. Os juros diminuíam, as pessoas se sentiam mais favoráveis, mais propensas a gastar o seu dinheiro porque o preço diminuía. Agora vem a parte preocupante. Mesmo com a arrecadação recorde, a situação do Brasil é essa aqui, ó. Dívida pública elevada afasta o Brasil de juros baixos e aproxima a crise de grandes proporções, diz ex-ministro da Fazenda. Nós estamos entrando, mesmo com o aumento da arrecadação, nós estamos aumentando a dívida do Brasil, o rombo do Brasil. E essa dívida, ela tem que ser paga em algum momento. E sabe o que o governo esquerda faz? Ele vai aumentar ainda mais os tributos para pagar a dívida. Só que ao aumentar ainda mais os tributos, as pessoas vão gastar menos. E aí não paga essa dívida só aumenta. E foi assim que foi feito na Venezuela, é assim que foi feito na Colômbia, isso é o que aconteceu no governo esquerdista da Argentina. O mesmo veneno aplicado lá, o Lula tá tentando aplicar aqui no Brasil também, que já tá comprovado, não funciona. E olha isso aqui. Com juros da dívida, rombo bate recorde e atinge 1,1 trilhão sob Lula. Nós estamos com 1,1 trilhão no rombo. Então, peraí, preste atenção, nós estamos aumentando a arrecadação, mas mesmo assim estamos aumentando a dívida. Isso quer dizer que esse governo está gastando de uma forma desenfreada, histérica. Nós acho que nunca tivemos um governo que gastasse tão e tão mal quanto esse. Então é isso aí, pessoal. Escândalos atrás de escândalos. Mas uma coisa que a gente pergunta: para onde está indo o nosso dinheiro? Aumenta imposto, recebem mais, arrecadam mais dinheiro nos cofres públicos. Aí, o que acontece? Mais taxas, mais cortes em benefícios públicos, mais cortes na saúde, na educação, na segurança. Para onde está indo o nosso dinheiro? É uma pergunta que fica, né? E a nossa dívida aumentando desse jeito, para onde a gente vai ir? Porque o que o Gustavo Gaia disse é verdade. A gente pode chegar, começar a viver em miséria daqui uns 5, 10 anos. O futuro da nossa nação, dessa forma que está acontecendo com esse governo, é a miséria. Eu tenho um amigo lá na empresa e a gente não se dá muito bem na política, porque ele gosta mais do Centrão, daquela galera do MBL. E eu falo pra ele, essa galera é aproveitadora, não confia nele, são isentões, enfim. A gente não concorda nessa forma, assim, de ter a mesma opinião política, mas uma coisa a gente concorda: aonde a esquerda toca, fica podre. A verdade é essa. Já destruiu vários países por aí, esse maldito regime esquerdista, e agora está destruindo o nosso Brasil. Tem tanto escândalo, é o governo afundando o nosso Brasil, mais mensagem do Moraes, então a gente fica meio dividido do que se fala. Mas olha só, pessoal, o pivô da Vaza Toga afirma que acreditava na segurança do celular com Alexandre de Moraes. Um dos principais, né, o Tagliaferro, aqueles que está sempre nas mensagens envolvidos ali, falando, conversando, né, as principais mensagens são dele. Ele falou que estava na casa do Moraes, olha só.
O perito Eduardo Tagliaferro, figura central no escândalo, conhecido como Vaza Toga, deu seu depoimento à Polícia Federal na última quinta-feira. Tagliaferro declarou que acreditava que o seu celular, apreendido, estaria seguro sob a custódia do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, ele ficou sem entender, ué, como é que tá vazando, como é que tá apreendido, sendo que estava com o ministro Alexandre de Moraes, né? A história foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, e o site antagonista denominou o uso do TSE por Moraes fora do rito como vaza-toga. Tagliaferro ocupava o cargo de chefe do Departamento de Combate à Fake News do Tribunal Superior Eleitoral durante o ano de 2022 e forneceu materiais para inquéritos criminais liderados por Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, né, saiu todas essas conversas e o celular estava com o Alexandre de Moraes. Isso ficou estranho, né, pessoal? Vamos ver aí os próximos capítulos. Eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês, pessoal, no final, que vocês vão ficar de cara com o que está acontecendo na Venezuela. Mas sobre São Paulo, o Nicolas quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre essa disputa. E, na verdade, não revelou muitos detalhes. Olha só. Considerado um dos principais cabos eleitorais da direita nas eleições municipais desse ano, o deputado federal Nicolas Ferreira comentou sobre a disputa eleitoral em São Paulo. As pesquisas indicam Guilherme Boulos, do PSOL, na liderança, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o Pablo Marçal, do PRTB, em terceiro lugar. O Pablo Marçal que andou dando umas farpadas no Bolsonaro, tá? Eu estava apoiando bastante ele, mas depois que ele tentou arrumar briga com o Bolsonaro, eu não gostei muito não, viu, pessoal? Já estou pendendo um pouco mais pro lado daquela Marina. Ela parece ser uma pessoa de direita. Ela se posicionou a favor do impeachment do Moraes, coisa que o Pablo Marçal não fez. O Pablo Marçal foi convidado para fazer uma entrevista, né? E ele falou que não ia fazer entrevista caso abordasse o assunto Alexandre de Moraes. Será que o Pablo Marçal tem algum tipo de rabo preso com o Alexandre de Moraes? Será que tem alguma coisa envolvida aí? Ficou essa questão no ar. Aí quis brigar com o Bolsonaro, de mim ele perdeu o apoio, pessoal. Olha só. O Nicolas Ferreira comentou sobre a disputa eleitoral em São Paulo. As pesquisas indicam Guilherme Boulos. Aí ele disse, né, que no estado de São Paulo, vou a Taubaté e Guaratinguetá, onde o PL está bem posicionado na disputa pelas prefeituras. Em relação à cidade de São Paulo, não pretendo me envolver. Que os eleitores façam a melhor escolha neste primeiro turno. Ele falou que o candidato que sair para o segundo turno, se for contra o Boulos, ele vai apoiar. Então, até o Nicolas Ferreira não quis dar o apoio nem ao Ricardo Nunes, que está sendo ali, né, o apoio do partido do Bolsonaro, mas também não falou nada do Pablo Marçal. Mas ficou essa questão, pessoal. A gente está aproveitando essa chance que a gente teve de todas essas mensagens vazadas do Alexandre de Moraes para pedir o impeachment dele. E a gente quer as pessoas que se dizem de direita, neste momento, unindo forças para ir contra o Alexandre de Moraes e derrubar ele. Dar o impeachment do Alexandre de Moraes. E o Pablo Marçal vem puxando a bandeira de que ele realmente é de direita, de que ele realmente está se preocupado com o povo de São Paulo. Mas aí, quando perguntamos para ele, tá, e o assunto Alexandre de Moraes, Pablo Marçal? Você se posiciona contra? Você quer o impeachment dele? Ele não está respondendo, ele está evitando. E quando ele foi, né, convidado pelo Paulo lá para fazer uma entrevista, né, o Paulo Figueiredo Show, ele falou que não ia abordar o assunto Alexandre de Moraes, tanto é que ele cancelou a entrevista. Então ficou uma dúvida na cabeça do eleitor. O Pablo Marçal tem rabo preso com Alexandre de Moraes, aí depois ele veio dizer, né, veio brigar com o Bolsonaro, foi lá comentar numa foto do Bolsonaro, falando que estava junto com o Bolsonaro, aí o Bolsonaro já falou se estava junto, né, ficou em dúvida se realmente estava junto, falou que não, e fez um vídeo pro Pablo Marçal, deu uma briga, pessoal, tá na rede social, quem não tá sabendo a parte, né, sobre isso, pesquisa aí que vocês vão achar. Então teve toda essa questão que me fez distanciar um pouco do Pablo Marçal. Eu acho que ele pode ser, sim, um aproveitador que está abraçando aí, né,
essa bandeira da direita, mas não se posiciona junto com a direita quando realmente é preciso. E estamos no principal ponto, que é o impeachment do Moraes. Então fica aí o apoio à Marina, que ela consiga vencer as eleições, que parece realmente ser a única pessoa de direita. Pessoal, o nosso Supremo Tribunal Federal deu exemplo de como salva a democracia em um país. Isso mesmo. Olha só o que estão dizendo o Supremo lá da Venezuela. Inacreditável. Meus amigos, parece que a Venezuela realmente está indo ladeira abaixo e está se transformando em um Brasil. Engraçado, há pouco tempo atrás a gente falava do medo que nós tínhamos do Brasil virar uma Venezuela. Na verdade, nós temos pena dos venezuelanos porque é a Venezuela que está virando um Brasil. A gente teve toda essa convulsão recentemente aí pela escancarada, inequívoca fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, onde o Maduro, né, para se perpetuar no poder, ele fraudou as eleições e as atas foram publicadas pela oposição. Entidades internacionais de fiscalização concordaram com as atas da oposição, dando mais de 60% para o candidato da oposição. Maduro começou a mandar prender todo mundo, falando que todos que se opunham a ele eram fascistas, nazistas, que o Elon Musk estava organizando uma ultradireita internacional, começou a censurar o Twitter e as redes sociais. Exatamente o que Moraes tem feito aqui no Brasil. Assim, é impressionante as similaridades em todos os aspectos. Recentemente, Maduro mandou prender mais um deputado da oposição. Exatamente o que o Moraes faz aqui no Brasil. Aí, agora vem a melhor parte. Ele vai e pede para que a sua Suprema Corte lá faça uma investigação para ver quem realmente ganhou. A Suprema Corte dele, que ele criou. E eles acabaram de chegar numa decisão que não choca ninguém. A decisão é essa. Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela ratifica a vitória contestada de Maduro na eleição presidencial. A decisão ocorreu após o pedido do governo para que investigassem a lisura do pleito. O que eles descobriram? Descobriram que, na verdade, foi tudo normal, Maduro ganhou, e quem está reclamando tem que ser preso porque é antidemocrático. Engraçado, eu já vi isso em algum lugar. Mas a pior parte, e aqui é a pior parte, olha a vergonha. Eles usam o TSE do Brasil e o que o TSE sob Alexandre de Moraes fez do Brasil como uma justificativa do que eles estão fazendo na Venezuela. Ou seja, Moraes está ajudando a instaurar ditaduras do mundo inteiro agora com esse método inovador que ele criou. Dá uma olhada no que essa mulher aqui fala. En el ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales, como ha sido el caso de los Estados Unidos mexicanos, cuya Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dictamen relativo a los resultados de la elección del 14 de agosto del 2024. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022. En cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país. Como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Então, quem questionou a fraude eleitoral, de acordo com eles aqui, só estava querendo causar uma crise no país e o TSE, graças a Deus, salvou a democracia. Se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos quede en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Basicamente, o que ela falou? Nós não vamos divulgar as atas, vai ficar tudo com a gente, só a gente sabe se nós estamos falando é a mais alta verdade, quem questionar vai preso. Você já viu isso em algum lugar? É a impressão minha ou a gente está vendo o mesmo filme, só que em espanhol? Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031, así se decide.
Parece que o Moraes está fazendo escola internacional. Eu sei que o Moraes viaja muito para os Estados Unidos e para a Europa. Ele fez alguma viagem para a Venezuela porque lá eles aprenderam exatamente a como salvar a democracia. Eles aprenderam exatamente como manter o país livre e afastar o perigo fascista. Não é não? Porque o discurso é o mesmo, as falas são as mesmas, as decisões, parece que eles pegaram decisões do Moraes e simplesmente copiaram. Eu fico impressionado com a estonteante similaridade nesses dois casos. É impressionante. E aí, tem uma imagem que eu vi aqui recentemente que eu achei ela uma gracinha. Eu nem sei o que eu fiz com ela. Aqui, essa imagem aqui. Fala se essa imagem... Ô, desgrameta. Aqui, essa imagem aqui não chama a atenção. Olha essa aqui. Quem que é essa pessoa aqui, ó? Olha só, rapaz. É ele mesmo? Então tá aí, pessoal. Realmente estão usando o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso exemplo de como salvar a democracia, para instaurar ditaduras aí afora no mundo. É isso que a Venezuela deu a entender, porque todo mundo sabe que foi fraudado as eleições na Venezuela. O povo se revoltou e saiu para as ruas para provar que quem venceu foi Edmundo Gonzalez. Recuperaram as atas eleitorais de cada urna. Conseguiram provar que a oposição venceu. Aí vem o Supremo Eleitoral de lá, usa como exemplo o TSE daqui. Olha, lá no Brasil, o TSE tomou a decisão e ficou por isso mesmo. Deixa o TSE daqui resolver. Aí eles vêm e dizem: quem se manifestou contra as eleições são antidemocráticos, são fascistas, querendo dar um golpe no Brasil, tem que ser preso. Tá? Tem que ser preso. Parece muito com o Brasil, realmente, né? Se espelharam no nosso Supremo daqui e validaram as eleições do Nicolás Maduro, e quem se opor, quem for contra, está indo contra a democracia e também se tornará fascista. Isso é um espelho do que acontece no Brasil. E eles, né, e como o Gustavo Gaia disse aqui, é exatamente isso. A gente dizia: nossa, a gente vai virar Venezuela, estamos caminho à Venezuela. Foi a Venezuela que virou o Brasil. Que vergonha para o nosso país. Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo. Você não pode só assistir o vídeo e ficar aí calado, tá? Se posiciona aqui embaixo nos comentários, comenta o que você acha sobre isso, comenta em qual cidade você está e também compartilha nos grupos do WhatsApp para mais patriotas, para que saibam o que está acontecendo e qual é o exemplo que o Brasil está dando mundo afora. É apoiador de terrorista, está junto com os terroristas, junto com a China, junto com a Agenda 2030 aí da agenda esquerda, está do lado do Maduro, do lado de ditaduras. Estamos dando exemplo de como salva a democracia através do Supremo. Realmente o Brasil caminhando para o que pior, né, o que pior tem no mundo inteiro. É o que o Brasil está se tornando. Peço para você me ajudar a compartilhar, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.